O Hospital de Campanha de Gravataí está aberto. Desinfetada após a inauguração, na tarde desta quarta, a estrutura anexa à Santa Casa, na Dr. Luiz Bastos do Prado, já recebeu 5 pacientes que estavam na sala Covid do Dom João Becker, 2 deles com necessidade de ventilação mecânica. Secretário Jean, nos leve e nos mostre qual é o fluxo dentro do Hospital de Campanha. O paciente vai acessar o Hospital de Campanha a partir desta recepção, vai se identificar com as profissionais que estão em atendimento. Elas vão orientar ele para acessarem o serviço de triagem, onde serão encaminhados então para este espaço, onde nós temos 4 consultórios médicos e sala de triagem, onde é feita a verificação de sinais, a condição clínica do paciente. E de acordo com a avaliação médica, ele é direcionado então para o tratamento adequado. Se é medicamentoso, se é a realização de exame diagnóstico, de exame de imagem, aí cada quadro clínico vai estabelecer. Se for o paciente que já está sendo transferido de uma unidade de serviço de saúde nossa aqui do município, que pode ser tanto das unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, ou mesmo das portas de urgência e emergência. Esse paciente pode ser transportado, na maioria dos casos, por ambulância, SAMU ou ambulâncias da nossa central de ambulâncias. Aí já é um processo de transferência, ele vai ser encaminhado e internado aqui para os demais procedimentos clínicos que necessita. Neste espaço também a gente tem um espaço específico para coleta laboratorial, acolhimento de pacientes e, por consequência, espaços de diagnóstico, de estoque de materiais, de estoque de medicamentos. No espaço de internação, que é composto por esses 10 leitos que vocês podem verificar, nós temos também banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro com acessibilidade, banheiros com chuveiros para aqueles pacientes que ficarem internados por mais de 24 horas. Não é um espaço onde ocorrerão visitas, porque ele é um espaço dedicado a pacientes de Covid. Então, num segundo momento, a gente vai proporcionar que as visitas aconteçam através de comunicação por videochamada, de maneira muito breve, mas para familiares se comunicarem com os seus respectivos familiares que aqui se encontrarem internados, se a condição clínica permitir. Atrás e ao final de todo esse espaço que vocês podem ver, ao qual não é possível depois permanentemente a circulação, nós temos uma ambiência específica para que os profissionais possam se paramentar, colocar os equipamentos de proteção individual adequados para adentrar neste espaço. Esse espaço também conta com um ambiente de estar médico, estar de enfermagem, sistema de coleta de laboratórios, espaço para coleta laboratorial. Deste mesmo espaço, os pacientes que necessitarem de transporte mas serem encaminhados para a realização de exames de imagem que ocorre aqui nas instalações físicas permanentes do Becker, são transportados ou por maca ou por cadeira de rodas, de acordo com a necessidade e o quadro clínico do paciente, até as instalações físicas do Becker, acompanhados e observados pelos profissionais de saúde e trazidos de volta até esse espaço. Ao final desse espaço de atendimento, nós temos uma área de alojamentos, banheiros para banhos dos profissionais na entrada, na saída, bem como espaço de convivência, cafeteria onde eles se alimentam. Em geral, os profissionais de saúde que permanecerem neste espaço entre essas 2 portas, onde estão instalados esses 10 leitos, eles estão capacitados e se preparam para permanecer por pelo menos 4 horas aqui dentro, por uma questão de uso racional do equipamento de proteção individual. Após 4 horas ele sai para suas necessidades físicas, e aí ele acaba perdendo a paramentação, então ele vai colocar uma outra depois. Isso seguindo por controles ou protocolos de controle de infecção adequados, ao qual o hospital tem um médico infectologista também, que nós já conhecemos, trabalha aqui no hospital há bastante tempo e que estabeleceu esses protocolos atendendo às exigências sanitárias. Secretário, os monitores e respiradores
ainda não foram enviados pelo governo federal. Já, a parceria da Santa Casa com a Prefeitura já viabilizou 4 aqui, né, para a abertura do hospital. Exatamente. Para iniciarmos as atividades e gradativamente, se necessário for, mas nós já estamos com 4 respiradores e os seus respectivos monitores disponíveis. Esses não são os únicos equipamentos necessários para uma UTI. Atrás de ti aqui, por exemplo, tem um carrinho de parada que é equipado com oxigênio, também aparelho desfibrilador, que é um equipamento necessário nas estruturas de unidade de tratamento intensivo. Então não é só o respirador. O respirador é esse que faz equipamento. Parte. O respirador é esse equipamento que nós vemos nesse carrinho aqui, com os seus respectivos filtros. Esses filtros eles são trocados periodicamente com o mesmo paciente, e o respectivo monitor, e então o aparelho já está conectado num sistema de transmissão de gases que foi preparado para esse ambiente aqui, sistema de ar medicinal, de oxigênio, de maneira a garantir o tratamento para os pacientes com sintomas respiratórios mais severos, mais graves, que precisem fazer uso. Mas é absolutamente verdade que nem todos os pacientes precisam da medida invasiva de serem entubados. Essa é de acordo com o quadro clínico de cada um e com a necessidade, a decisão médica e a decisão médica a partir do seu conhecimento da condição que o paciente se encontra. Com um investimento de cerca de 7 milhões, o hospital de campanha tem 10 leitos de UTI, 4 consultórios médicos, 14 enfermeiros, 42 técnicos de enfermagem, 10 recepcionistas, 5 camareiras e mais de 3.000 horas médicas contratadas. Qual é a rotina no hospital em meio a uma pandemia? A nossa rotina no hospital ela teve uma alteração muito importante, porque hoje na estrutura atual, sem o hospital de campanha, nós tivemos que redividir os fluxos. Com a redivisão dos fluxos, nós criamos muitas portas de entrada. Então o hospital de campanha vem hoje para facilitar esse processo para nós, tendo uma entrada única para atender o paciente SUS, não SUS, o adulto, o pediátrico. Nós conseguimos focar uma atenção especializada para esse cliente. E isso facilita o processo de atendimento da equipe e também o processo de cura do paciente. Ele é melhor. Aqui é a nossa base, onde vai centralizar o cuidado, estabiliza, cadastra na central de leitos, faz a transferência, conforme a habilitação de cada plano de saúde, conforme as habilitações do SUS. O que mudou na tua vida pessoal no meio dessa guerra? Hoje, na minha vida pessoal, assim como a vida de todos os cidadãos, eu acho, do nosso país aí, é os cuidados, né? A questão de uso de máscara, lavagem de mãos, aquela sensibilidade do que eu fazia, agora eu tenho que redobrar a atenção. E dentro da nossa vida profissional, nós já tínhamos sempre um cuidado, porque as infecções, as doenças infectos contagiosas são a rotina. Porém, o Covid ele veio para abrir, eu acho, os olhos da população aos cuidados que a gente precisa ter de rotina na nossa vida pessoal. Mas ele gerou uma demanda. Hoje nós estamos aqui bastante tempo, iniciamos de manhã, vamos até à noite, tem que capacitar toda a equipe, temos que organizar a estrutura, ainda alinhar alguns processos, mas é um trabalho que ele dá prazer, porque essa é a vocação. O profissional da saúde que vem para essa área, ele tem que gostar. Eu falo pela área da emergência, que é a minha área principal de atuação, quem está aqui é porque gosta. Quem trabalha no setor de emergência, quem trabalha na área hospitalar, gosta dessa função. Então ele vai vir, ele vai fazer o seu melhor. E nós também temos que ter um cuidado muito grande, porque trabalhar na saúde hoje exige muita atenção. Se o meu profissional adoecer, quem vai atender a população? Então o nosso cuidado ele é redobrado. Então a instituição nos propicia condições adequadas, nós temos os testes, se tiver alguma função a gente faz paramentação. Então isso aqui veio para separar. Eu tenho um fluxo de entrada do paciente, um fluxo de entrada profissional, um fluxo de saída. Então a missão hoje vai ser grande, nós terminarmos tudo isso aqui, arrumar em algumas coisas que é fluxo interno, mas é um local que vai beneficiar muito o atendimento.
sempre nessa linha, estabiliza, conseguiu condições, transfere o paciente. Hoje é o que tem de proposta que nós temos para oferecer à população. Mas é um trabalho essencial. Muito se fala em ter o leito de UTI. Hoje nós temos que ter a garantia de estabilizar o paciente e dar condições para ele poder ser transferido. Não adianta eu ter um leito de UTI e não conseguir transferir ele, não conseguir transportar. Então, o hospital anexo aqui, junto ao complexo aqui, fica muito mais fácil. Eu vou ter um pequeno trajeto aqui na frente do hospital, mas eu vou acessar o nosso setor de imagem. O paciente está estável, descartou Covid, eu vou poder acessar a unidade de internação. Preciso transferir para outro local, a ambulância chega, tem um local mais privativo para ele. É um ambiente adequado, dentro das estruturas, pensando que isso aqui é uma estrutura temporária. Não podemos exigir uma estrutura plena de UTI. Nós temos uma estrutura temporária que, sim, é uma grande sala vermelha. Então aqui nós vamos estabilizar o paciente, dar as condições necessárias para a sua transferência. Transferência para um leito de não crítico ou um leito crítico para ele. Mas é um local bom, assim. O pessoal hoje entra mais uma turma, nós estamos capacitando o serviço de controle de infecções, todas as lideranças de área, equipe médica, equipe da físio, enfermagem, então, junto com o administrativo, está fazendo muita diferença hoje. É uma demanda maior, é uma carga de responsabilidade redobrada. Mas é uma carga que todo mundo está disposto a carregar nesse momento. Com o atraso no envio de respiradores pelo governo federal, as UTIs foram equipadas em uma parceria da Santa Casa com a Prefeitura. Como se inviabilizou a estrutura, principalmente os respiradores, já que não chegaram do governo federal? Exatamente. Bom, a estrutura ela foi viabilizada através de um convênio entre a Prefeitura e o hospital, né, onde se organizou e se montou toda a estrutura física, que realmente ficou muito boa, e a parte dos equipamentos, aí, principalmente os ventiladores, são os ventiladores que já existem aqui no hospital Dom João Becker, que foram designados para cá, né, num caráter mais precoce, para se dar início dentro do prazo estipulado. E à medida que os respiradores que foram comprados vão chegando, eles vão sendo instalados, né? Nós estávamos comentando, tomara que a gente não precise, né? Mas se nós viermos a precisar, nós vamos ter os equipamentos necessários. Certo. Como o senhor analisa o momento da Covid em Gravataí? Bom, nós estamos vislumbrando, né, um aumento, e isso é uma visão muito do momento, né, mas um aumento do número de casos, né. Esse aumento também pode se dever ao fato de nós estarmos fazendo mais testes diagnósticos e, portanto, termos mais diagnósticos, né? Porque esse é um dos problemas dessa pandemia. A gente não tem ainda o quantitativo certo, né? Então, sim, neste momento nós estamos vendo um aumento, não é um aumento exponencial, não é um aumento explosivo, mas é um aumento significativo do número de casos. Então, justamente o início da atividade desse equipamento do hospital de campanha vem num momento muito oportuno, talvez seja inclusive o momento mais apropriado para ele começar a funcionar, fosse realmente nesse momento agora. Hoje pacientes são transferidos para Porto Alegre, para o litoral, inclusive. Com o hospital de campanha, o tratamento será feito aqui? Essa é uma informação bem importante, porque existem, né, os chamados hospitais de referência que nós temos em Porto Alegre, Hospital Conceição, Hospital de Clínicas, né? Em Canoas nós temos o Hospital Universitário. Esses hospitais de referência continuam sendo a referência para os pacientes do Covid. A importância aqui do hospital de campanha é dar um atendimento chamado atendimento pré-hospitalar para o paciente com um diagnóstico, né, diagnóstico de Covid, instituir um tratamento para eles, um tratamento adequado, né, e aqueles casos que eventualmente forem os casos mais graves e que necessitem de uma internação ou de uma assistência ventilatória, eles podem sim permanecer aqui com o suporte que nós temos aqui, que sim é adequado para esses pacientes, mas claro, que é sempre importante ter em mente que
eles depois serão transferidos para os chamados hospitais de referência, se for necessário. Se eles vierem a se recuperar aqui mesmo, eles podem receber alta para casa diretamente. A Santa Casa é uma grife, chegou em Gravataí na saúde. Quando a operação dela em Gravataí vai ser mais perceptível para a população? A Santa Casa fez um primeiro movimento em direção ao Hospital Dom João Becker lá em agosto de 2018, quando incorporou, né, ao seu complexo hospitalar o Hospital Dom João Becker. Naquele primeiro momento, a Santa Casa priorizou a continuidade dos processos do Becker, como eles estavam sendo feitos, até para que a comunidade não sentisse nenhuma interrupção nesses processos de atendimento. Este ano, a Santa Casa entendeu, a partir de maio, que estava na hora de reforçar e fortalecer os processos de gestão aqui do hospital. Então nós iniciamos podemos dizer assim, uma nova fase da presença da Santa Casa aqui dentro. Então nós estamos aqui, começamos a nossa gestão há um mês, né? Amanhã faz um mês, e nós já realizamos um reforço muito grande na parte de processos assistenciais, gestão de leito, reforços e renovações de algumas equipes assistenciais, organização de processos assistenciais. Então a Santa Casa, ela já está presente aqui com muita força. Existe um projeto de revitalização das áreas físicas do Becker. Esse projeto deve começar já a curto prazo, então a comunidade de Gravataí pode ficar tranquila que a Santa Casa já veio para cá, já estamos trabalhando de forma intensiva em todas as adequações que o hospital merece, que a comunidade merece. O hospital de campanha inaugura após a pior semana da Covid-19 em Gravataí e a projeção de lotação das UTIs com a chegada do inverno. O hospital de campanha, ele inaugura no momento certo? Ele abre as portas no momento certo, né? Nós tivemos muita prudência e cautela, trabalhamos com a preparação, sempre olhando a pandemia de um modo geral, mas conhecendo tanto as etapas técnicas do processo e protocolos, como as etapas também de estruturas disponíveis. Gravataí é referenciado em Porto Alegre para atendimento do Covid, e nós sempre dissemos que nós estávamos preparando uma estrutura de apoio, né, de retaguarda, para quando a pandemia tivesse um volume mais significativo. Que bom que está bem menor do que se projetou ali entre março, naquele mês mais polêmico, né? Não chegam àqueles níveis, porque de outra sorte já estaríamos com sérios problemas. Mas agora no inverno se percebe um aumento, né, principalmente de ocupação de leitos de UTIs do Covid, né? Porque nem todos os leitos de UTIs de Porto Alegre são referenciados para Covid. E esta semana que passou aumentou 30%, 40% a ocupação de leitos de Covid. O que faz com que a gente tenha também a prudência de colocar essa estrutura à disposição, porque mesmo as transferências agora dos gravataienses que têm o Covid, para que nós possamos encaminhá-los a um leito de UTI em Porto Alegre, estão exigindo o exame positivo, porque é a forma burocrática que entenderam de ter a certeza que vai precisar daquele leito. Então, até para isso, nós temos que qualificar melhor o nosso atendimento aqui, para de forma mais rápida, né, enquanto houver essa possibilidade de transferência, a gente fazer as transferências, porque hoje, por exemplo, nós já temos 4 aqui diagnosticados, né, vão ocupar esta aqui, mas eles estão referenciados ainda Gravataí e Porto Alegre. Quando nós recebermos as 20 outras estruturas para montar novas 20 unidades de tratamento intensivo em Gravataí, nós seremos referenciados e tenho certeza, serão usadas, porque no período de inverno também as questões de ordem respiratória, as UTIs de um modo geral do Rio Grande do Sul se sobrecarregam, Gravataí não é diferente. Então essa estrutura vai estar disponível para a população, fazendo uma retaguarda e ampliando aqui as condições de atendimento para os pacientes que tiverem Covid, com isso se sentindo assistidos e não dependendo apenas
apenas da possibilidade de que haja UTI em Porto Alegre de forma rápida e segura, como deveria haver e como deverá acontecer para o futuro. Então, é uma retaguarda importante. Nós esperamos ampliar aí essa retaguarda com a chegada dos 20 respiradores. A Santa Casa se dispôs a trazer seus equipamentos para cá. Muitos equipamentos que são comprados, né, ainda precisam estar aqui. Os respiradores é só o governo federal que detém o controle da distribuição, mas a partir de hoje temos aí as portas de 10 leitos, 4 já com monitores, para receber os pacientes de Gravataí, e aí a medicina e os técnicos fazem os procedimentos adequados, protocolares para os pacientes de Gravataí também. Então, acho que é um avanço, né? Vem em boa hora, né? Nós esperamos que exponencialmente não cresça, mas já há um crescimento notório, né, de número de casos, mas também acredito, e já tenho dito isso, se tu tem me ouvido, né, que vai aumentar, a gente sabe, mas tenho certeza que não vai chegar em níveis aqueles apavorantes que nos foram jogados ali no início do mês de março. Então, agradecer a Santa Casa, a direção, a essa capacidade criativa. Não fosse a Santa Casa, teríamos muita dificuldade. Nós temos um convênio de apoio, tudo transparente no portal da prefeitura, tudo vai ser online. O número de pessoas que estiverem aqui diariamente vocês vão saber, mas é uma estrutura hoje a mais para atender a nossa população num momento mais delicado, que entendemos que é a passagem pelo inverno e a passagem por essa pandemia. O senhor falou sobre esse novo protocolo de transferência de pacientes apenas com o exame positivo. Há exames no município suficientes para a demanda? Não, nós temos laboratório, a própria Santa Casa tem, nós temos também o convênio com o LACEN, e são feitos exames. É que eles demoram para estes casos entre 24 e 48 horas. Então, nesse aspecto, e por isso a necessidade aqui do hospital. Aqui tem 4 médicos que vão atender, e o médico em si é que sabe os procedimentos adequados para a suspeita e, evidentemente, envio e coleta, né, dos exames necessários. Aqui vai ter também coleta de exames, exatamente para isso. Não apenas para transferir, mas para diagnosticar, né? Até para as outras cirurgias eletivas que estão voltando, por exemplo, os médicos e as estruturas, seja o Dom João, a Santa Casa em qualquer lugar, qualquer hospital, exige o exame do paciente para poder fazer a cirurgia. Se tiver Covid, é outro procedimento. Então, está ficando mais complexo essa convivência com o Covid, e por isso eu tenho certeza que essa estrutura veio em boa hora. A expectativa, caso o governo federal envie os equipamentos para montagem de UTI, é depois esse equipamento ser repassado para a Santa Casa e ficar como uma herança para o município, na verdade, UTIs na Santa Casa? As UTIs, os equipamentos serão todos da prefeitura, os 20 monitores e respiradores, como as camas que estão sendo adquiridas, as novas, de estado de 0 bala, como a gente costuma dizer, né? Todos esses equipamentos são do município e da prefeitura e serão, sim, feito através de um comodato à disposição da estrutura do hospital, que pretende, com essas UTIs, depois de passada a pandemia, também colocá-las à disposição da nossa comunidade. Então, se o governo federal nos repassar, nós teremos, com esses respiradores e monitores, 30 unidades de tratamento intensivo à disposição da comunidade de Gravataí pós-pandemia. Triplica o número de unidades de terapia intensiva. Chama a mensagem para a população, prefeito. Não, a nossa comunidade tem sido muito engajada nos movimentos, nas orientações e nas preocupações que nós distribuímos através das nossas lives, mas sempre por orientação da vigilância sanitária, dos infectologistas. Então, são orientações técnicas e científicas que colaboram para a proteção e preservação das pessoas no sentido de não ser contagiado pelo Covid. O povo tem engajado, as pessoas, a grande maioria, tem acompanhado o nosso trabalho com serenidade, firmeza, né, com dedicação, preocupação, tomar decisões no momento desse. Nós poderíamos ter aberto esse hospital há 60 dias.
45 dias, né? Mas fomos acompanhando de forma razoável o número de casos, nós temos o controle disso no município e só nisso nós tivemos seguramente investimentos reduzidos que podem ser necessários caso aconteça alguma evolução mais drástica, né? Então, a população tem sido maravilhosa, eu só tenho a agradecer o carinho que a gente recebe, o reconhecimento pelo esforço, pelo nosso trabalho, que é obrigação, é responsabilidade, mas que é feito sim com muito amor e carinho à nossa comunidade. Então, na verdade, eu agradeço a comunidade de Gravataí por ser tão madura na travessia desse momento. Embora aqueles episódios isolados que são muito mais vinculados a outra lógica do processo, às vezes linkado ao processo político, ao processo de insatisfação por alguma coisa setorial, mas isso também é natural, não nos afeta porque o nosso compromisso é com a vida da comunidade de Gravataí. Porque o hospital de campanha não foi instalado no Aldeião ou no Intercity, é para facilitar a realização de exames na própria Santa Casa, sem precisar transportar pacientes em ambulância. Na porta de entrada estarão profissionais como a Thaíse e a Sara, que receberão os pacientes. Thaíse, tua equipe vai fazer o primeiro atendimento às pessoas no hospital de campanha, né? Isso. Qual o preparo necessário para esse primeiro contato? A gente tem que ter muito cuidado em relação aos cuidados básicos, que são máscara, que são cuidado com as mãos, higienização das mãos, passar bastante tranquilidade para os nossos clientes, porque é um momento bem difícil também no momento, então a gente tem que ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de cautela para tratar esses pacientes. Mas eu acredito que vai ser uma coisa bem tranquila, né? Foi bom para a cidade abrir esse hospital campanha, para desafogar um pouco dos hospitais e tal, e ter essa parte de separação, né? Como é que é a rotina de um profissional de saúde em casa, depois do trabalho? Em casa, depois do trabalho, como a gente tem que chegar em casa, tirar todas as roupas, né, e ter todos os cuidados, como na rua ou em casa, tirar tudo, pegar e tomar um banho e a pessoa se higienizar toda, porque é brabo isso. É uma profissão de fé, né? Com certeza. A gente está aqui correndo risco, né? A gente está batendo na linha de frente em relação a isso, porque é uma situação bem crítica para o país. É uma doença que está crescendo muito rápido, muito forte, não só aqui como fora. Então a gente tem que ter uma preparação muito mais forte, um cuidado muito mais forte para tratar sobre isso. Ao fim, aos secadores de hospital, sugiro uma secação do bem. A torcida para que pouca gente precise usar o hospital de campanha de Gravataí.